Olá, turma. Bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8, a Era Vargas, página 122. Muito bem. Seguindo, na página 123, República em crise, a agonia da Primeira República. Então, sabemos que durante a Primeira República, chamada República Velha, a República do Café com Leite, os estados que dominavam o cenário político eram os estados de São Paulo, grande produtor de café, e o estado de Minas Gerais, grande produtor de gado leiteiro, gado. Então, daí o apelido política do café com leite. O revezamento desses dois estados no cenário político brasileiro, indicando quem seria candidato à presidência da República, é com a chamada de República Velha. Então, esse modelo vai estar em crise. Por quê? Vai entrar em crise porque vai haver uma crise econômica. Sabemos que no início do século XX, 1914, 1918, eclodiu, a Primeira Grande Guerra. Então, vamos ter uma série de acontecimentos internacionais que vai afetar a venda do café brasileiro. Então, o café brasileiro que era exportado para a Europa, exportado para os Estados Unidos e outras partes do mundo, vai entrar em crise. Então, essa crise vai afetar diretamente aqui o sistema político. Então, o que seria uma crise econômica vai se tornar uma crise política. Então, temos aqui na página seguinte, Aliança Liberal. Então, nesse período, o rompimento do acordo da política do café com leite, isto é, o desentendimento entre os partidários do Partido Republicano Paulista e do Partido Republicano Mineiro. Então, vai haver um desacordo aí, vai surgir, então, a Aliança Liberal, AL, agrupamento político que reunia líderes do Rio Grande do Sul e Minas Gerais e Paraíba. Então, você vai ter o surgimento desse novo grupo político, a Aliança Liberal, sob a liderança de Getúlio Vargas. Então, esse novo ator social entra na disputa eleitoral e vai ser derrotado nas eleições das primeiras décadas após o fim da política do café com leite. Então, nós temos aqui na página 125 o Bloco Operário Camponês. Então, vamos entender que a partir de 1917, no Brasil, começa a se intensificar a instalação de indústrias no Brasil. Instalação de indústria, quem faz a indústria movimentar é o operário, é o braço do operariado. Junto com a formação dessa nova classe de trabalhadores, o operariado, também eles vão se formar sindicatos que representam esses trabalhadores. Juntamente com a formação desses sindicatos, formação de grupos políticos e partidos que eles vão estar envolvidos. Então, das propostas desses blocos, você tem aí a crítica e o combate à plutocracia, governo exercido pelas classes mais favorecidas economicamente, e você tem a cobrança, de impostos somente para os ricos, e você tem a extensão e obrigatoriedade do ensino primário, que hoje equivale ao ensino fundamental. Então, você tem aí uma série de movimentos políticos, entre esses o movimento rebelde de 1930, que tem a participação aí da Aliança Liberal, Getúlio Vargas, candidato derrotado nas eleições de então. Então, você tem um fato inusitado, que é o assassinato de João Pessoa, na Paraíba, que era vice na chapa de Getúlio Vargas. Então, esse assassinato, lá no Nordeste, vai fazer com que os aliancistas se articulem para dar um golpe, e aí você tem um levante militar, liderado, entre outros, por Getúlio Vargas. Então, em 3 de outubro, teve início uma luta armada no estado do Rio Grande do Sul, que se espalhou por outros estados, como Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, e aí você tem, então, em 15 de novembro de 1930, o golpe, chamada Revolução do Estado Novo, o golpe desenvolvido por militares sob liderança de Getúlio Vargas, o que é chamado de Revolução de 1930.
Uns chamam de revolução, outros chamam de golpe de 30. E aí Getúlio Vargas chega dessa forma, não pelas vias democráticas, não eleito, e sim um golpe militar à presidência do Brasil em 1930. Na página seguinte, página 127, você tem aí então o governo provisório e o combate às velhas estruturas. Então Getúlio Vargas vai chegar ao poder e vai tentar centralizar o poder em si. O que ele vai fazer? Nomear interventores aos estados. Então Getúlio Vargas vai nomear um interventor para o estado do Pará. Então sai o governador democraticamente eleito e entra o interventor indicado por Getúlio Vargas. E assim vários estados brasileiros. Então Getúlio Vargas articula o poder, centralizando o poder em sua figura. Você tem então um movimento, uma reação a isso, né? Que é chamado Movimento Constitucionalista de 1932, ou seja, grupos ali de políticos de São Paulo vão se articular para que Getúlio Vargas cumpra a Constituição. Então, movimento constitucionalista. Então, vai ter aí uma luta armada. Vai ter uma luta armada, principalmente em São Paulo, entre esses constitucionalistas e as Forças Armadas lideradas por Vargas. Então, no dia 9 de julho de 1932, teve início a chamada Revolução ou Revolta Constitucionalista, que mobilizou 30 mil pessoas armadas em São Paulo para lutar contra o governo federal. Seguindo, nós temos aqui na página 128, uma charge, né? O jogo político, né? Uma caricatura de acordo com o cenário político da época. Então, tem os atores ali, figuras que representam, aqui está, né, rebatendo aqui, né, Getúlio Vargas, que seria Getúlio Vargas, e do outro lado, políticos de Minas Gerais e políticos de outros estados. Então, você tem aqui o cenário eleitoral da disputa política do período em que Vargas esteve ao poder, chamado Estado Novo. Então, você tem o Código Eleitoral e o voto feminino. Então, Getúlio Vargas, ao propor uma reforma constitucional, então uma série de medidas, como, por exemplo, a criação do Código Eleitoral, como, por exemplo, a permissão de que mulheres pudessem votar. Então, em 1930, antes disso, mulheres não votavam ainda. Então, nós temos aqui na página seguinte, o governo constitucional, ou seja, Getúlio Vargas governando agora obedecendo à Constituição, a Constituição de 1934, e essa Constituição de 1934, ela traz alguns destaques. Então, você vê em negrito quais os destaques da Constituição de 1934. O voto secreto, né? O voto passa a ser secreto. O voto sendo secreto, ele impossibilita aquele chamado voto de cabresto, que nós estudamos em capítulos anteriores, né? Você tem uma novidade, que é o voto feminino. O direito de voto foi estabelecido às mulheres, né? Também para analfabetos, mas não para analfabetos, mendigos e militares. Então, você tem a justiça eleitoral também, com algumas definições, os direitos trabalhistas, salário mínimo, direito a uma jornada de 8 horas de trabalho, férias anuais, indenização no caso de demissão sem justa causa. Então, uma série de direitos que não existia até então passa a existir com a Constituição de 1934, também sob o governo de Getúlio Vargas. Então, os indígenas na Constituição, né, os indígenas passam a ser respeitada a posse de terras de selvícolas, ou seja, dos indígenas, né, prevista nessa Constituição. Na página 130, nós temos aí uma disputa entre integralista, né, e aliancista, dois grupos rivais que se formaram, dois grupos políticos que se formaram no Brasil. Então, você tem um cartaz aqui do grupo O Brasil precisa de você. Fora do integralismo não há nacionalismo. Então, você tem aqui um cartaz do grupo integralista, né? Então, quem eram esses grupos? Quem faziam parte? Quem liderava? Então, você tem Plínio Salgado e o integralismo. Então, Plínio Salgado é um dos representantes fundadores desse movimento integralista, né? Ação Integralista Brasileira, A e B, né? O integralismo mostrava-se em grande medida influenciado pelo nazifascismo, né? Sabemos que na Europa tinha um movimento
nazista e o movimento fascista. Então, segundo o historiador, esse movimento integralista tinha aspiração nazi-fascista. Então você tinha um outro grupo que era a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que era um outro grupo mais à esquerda, né? Um grupo mais progressista. E na página 131, então você vai ter a atuação do Partido Comunista sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, né? A organização e a movimentação de partidos de esquerda. O lema da ANL era Pão, Terra e Liberdade. Então você vai ver uma série de greves, uma série de passeatas organizadas por esses movimentos de esquerda, e aí Getúlio Vargas vai reagir contra esse movimento, que é chamado de intentona comunista, né? Diante da repressão governamental, os comunistas que participavam da Aliança Nacional Libertadora planejavam uma revolta militar contra o governo, que ficou conhecida como intentona comunista, né? Vamos seguir na página 132, o Plano Cohen. Então, Getúlio Vargas acusava os comunistas de querer dar um golpe de Estado, e aí Getúlio Vargas acusa os comunistas de estarem idealizando o chamado Plano Cohen, né? Esse Plano Cohen, na verdade, se mostrou uma farsa, não era verdadeiro, era uma estratégia de Vargas para ter um argumento para combater os comunistas. Então, Getúlio Vargas ele vai estabelecer, ele vai centralizar todos os poderes em sua figura. Então você tem a partir de 1937, o governo ditatorial e a instituição do Estado Novo. Então o Estado Novo é o quê? É o momento da era Vargas em que Getúlio Vargas centraliza todos os poderes em sua pessoa. Então você tem o estado de emergência, né, instauração no país, que autorizava o governo a invadir casas, prender pessoas, julgá-las sumariamente. Então, fim do federalismo, os estados brasileiros perderam sua autonomia, e tem a suspensão das instituições democráticas, né? Os partidos políticos foram extintos, as eleições democráticas suspensas. Greves eram proibidas, então você tem a imprensa e a propaganda oficial de governo. Então você tem uma propaganda organizada e articulada pelo governo de Getúlio Vargas para divulgar suas ações governamentais, e você tem então aí Getúlio Vargas fazendo uma prática que Hitler iniciou na Alemanha, né? Uma prática de usar propaganda para fins políticos. Com esse objetivo, o governo Vargas criou em 1939 o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, né? Órgão diretamente ligado à presidência da República para levar a chamada propaganda de governo. Então você tem a partir daí também a chamada Hora do Brasil, né? Um programa de rádio onde o governo divulgava suas ações. Seguindo aqui, nós temos a educação e cultura. Sabemos que educação e cultura eram alvos diretos do governo de Vargas, né? Desde as séries iniciais, né? Uma doutrinação política ideológica através da educação, através de uma propaganda de governo via educação, uma propaganda de feitos, né? Do governo. Então você tem na literatura e nas artes, né? Foi esse contexto que antes da implantação do Estado Novo surgiu o grupo Verde e Amarelo. Ele pregava um nacionalismo romântico, exaltava o orgulho patriota. Algo muito parecido com o que está acontecendo hoje no Brasil, né? Esse patriotismo exacerbado. Então nós temos aqui na página 134 o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então sabemos que o Brasil participou na Segunda Guerra Mundial. O Getúlio Vargas tinha uma afinidade, uma aproximação com os alemães, com Hitler, mas o Brasil não vai entrar do lado dos alemães, porque navios brasileiros vão ser afundados, né, pela marinha alemã. Então o Brasil declara guerra à Alemanha, e aí o Brasil passa a fazer parte dos aliados, né? A partir de 1941, o governo brasileiro começou a fazer acordos internacionais para apoiar os aliados.
Então, em 31 de agosto de 1942, o governo brasileiro declarou guerra às potências do eixo, ou seja, Japão, Japão, Itália e Alemanha, né? E partiram para lutar na Itália